Opa, Daniel do Com Cerveja por aqui, e no nosso quadro Dicas de Estilo de hoje, eu vou falar da American Brown Ale. Uma cerveja que, como o próprio nome já diz, né, a coloração dela é marrom, pode ser de um marrom aí um pouco mais claro, até um marrom bem profundo, quase negro, e a característica principal dela é o caráter mais maltado e principalmente lembrando o caramelo. Também pode ter um pouco de sabor de chocolate, mas principalmente caramelo é o principal. E por ser americana, também tem uma pegadinha de lúpulo, mas um lúpulo bem leve, só para dar uma complexidade maior para esse caramelo e dar o caráter, o perfil americano desse estilo que classicamente é inglês, né? As Brown Ale inglesas. E dá para a gente fazer aqui, para a gente tentar entender como que é esse estilo, esse estilo pode dizer que ele está no meio termo entre uma English Brown Ale e uma American Pale Ale, uma APA. Basicamente, a gente pode pensar assim, se a gente tiver uma English Brown Ale, então uma Brown Ale inglesa que é bem maltada, um caráter de malte bem presente, pouco lúpulo, um amargor só para acentuar, para quebrar o dulçor, mas o caráter mesmo dela é bem maltado, aí a gente pode adicionar lúpulos. Então a gente adiciona os lúpulos americanos, uma pegada um pouquinho mais forte de amargor, um pouquinho mais forte de sabor e de aroma, com lúpulos americanos característicos, a gente sai de uma English Brown Ale e chega numa American Brown Ale. Então a gente está utilizando um pouco mais da pegada de lúpulos de uma APA, numa English Brown Ale e a gente chega numa American Brown Ale. Ou então a gente pode pegar, se a gente tem um perfil de APA, uma receita de APA, por exemplo, e adicionar no grist um pouco mais de maltes caramelo e malte chocolate, e diminuir talvez um pouquinho a proporção, principalmente dos lúpulos de aroma e de sabor, a gente vai chegar numa American Brown Ale também. Então, reforçando, o caráter principal dela é o malte caramelo, claro que uma base de Pale Ale, mas com malte caramelo trazendo, realçando esse sabor aí, e o lúpulo para dar uma quebrada e uma complexidade maior. O aroma e sabor de lúpulo não é muito pronunciado, também não é um amargor. Tá? A gente pode ter isso sim, aí a gente estaria falando já de uma Brown IPA. A gente vai tratar aqui também da Brown IPA, mas daí se a gente puxa mais forte o lúpulo do que o caráter maltado da cerveja, então a gente já está indo numa Brown IPA, já saiu da American Brown Ale, beleza? Então pensando aí no grist de maltes, base Pale, tá? Base Pale. E a gente pode utilizar aí de 10 até 15% de malte cristal para trazer esse caramelo, entre 2 e 3% de malte chocolate. Tem gente que gosta de botar o malte black também para trazer um pouco mais de cor, mas daí tem que ser aí no máximo 1%. Eu não uso muito porque como não é para ter caráter torrado, eu não gosto, eu prefiro trabalhar só com chocolate. E dá também aí, se quiser colocar, ter um pouquinho mais de complexidade, um pouquinho mais de corpo e ficar mais interessante, você pode botar também até 5%, é comum, de trigo, tá? Para dar uma complexidade maior na espuma, trazer um pouquinho mais de corpo para a cerveja, dá para utilizar também. Não é obrigatório, principalmente o que tem que ficar em mente em termos de grist é ter aí pelo menos uns 10, 15% de malte cristal, 2, 3% de malte chocolate para trazer cor, um pouco do sabor de chocolate, principalmente o sabor de caramelo, e a base de malte pale. Como é uma cerveja com corpo médio, então a gente pode fazer tranquilamente uma infusão simples, na casa de 67 graus, 60 minutos, sem grandes mistérios, com relação aí à relação BU-GU, né? IBU e gravidade. A gente pode puxar um pouco até para o lúpulo, um pouquinho mais amarga, na casa de 0,9, e dá para, só para a gente pensar mais ou menos, aí vamos supor uma gravidade de 1,50 seria interessante para essa cerveja, dá para pensar aí em 45 IBUs mais ou menos, então a quantidade de lúpulo de amargor que você utilizaria para amargor chegar em um 45, 40, 45 estaria excelente, ok? Com relação a lúpulos, principalmente lúpulos americanos, claro, o mais clássico para esse estilo é o Cascade. Tá? Então eu gosto de utilizar Cascade, é muito bom utilizar Cascade para essa. Claro, outras variedades de lúpulos americanos, cítricos, com resinosos também são legais, mas se quiser usar mais de um, mas pelo menos o Cascade eu recomendo que vocês usem para esse estilo. Em termos de sabor e aroma, se você for fazer adição de sabor e de aroma, 1,5 grama por litro para sabor e na casa de 1 grama por litro para aroma. Se for fazer dry hopping, também 1 grama por litro para dry hopping, certo? Então, assim, é para trazer um pouquinho de sabor, é para trazer um pouquinho de aroma de lúpulo, mas isso não pode roubar o aroma e o sabor do malte caramelo, que ele é o ponto-chave, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que ficar claro.
claro, é uma cerveja que dá para brincar. Se quiser arriscar um pouco mais, fazer ela um pouco diferente, dá para de repente querer botar um pouco mais de aroma, de lúpulo. Puxa, você está saindo do estilo, como eu sempre digo, dá para sair do estilo se quiser, se esse for o seu objetivo. Quer ser fiel ao estilo, não exagera no aroma. Inclusive eu estou tomando uma aqui que um colega me mandou, uma Brown Ale, que está fora do estilo, e ele sabe disso, porque ele quis fazer essa pegada. Tá uma cerveja bem boa, tá pegando, dá para sentir o caramelo aqui, tem sabor. No sabor também sente o caramelo, só que o lúpulo tá roubando a cena. Tá roubando a cena no sabor e também no aroma. Ele fez um dry hopping forte, tá bem aromática, tá bem saborosa e tá com um aroma bem legal de lúpulo, só que tá fugindo do estilo. Então, como essa era a proposta dele, ele falou que queria isso, a gente entende. Então, o cervejeiro sabe o que ele quer, sabe o que é o estilo e sabe que ele tá fugindo um pouco. A cerveja ficou boa, ficou boa. Se for mandar para um concurso que vá seguir o estilo, dificilmente a cerveja que vá ganhar o concurso, que vá se destacar, porque vai fugindo um pouco do estilo. Então, geralmente, os juízes levam isso em consideração. Não só se a cerveja está boa ou não. Tá? Então, é sempre bom a gente ter esse parâmetro, qual é o nosso objetivo. Isso eu sempre falo, tem que saber qual é o objetivo da cerveja. E, para a gente fechar, quando a gente está falando em levedura ale, né, que tem aqui uma American Ale, clássica, a gente pode fermentar aí na casa de 18, 19 graus, sem muito segredo, maturação 2, 4 semanas, e depois, quando for fazer um priming, pensar que a gente vai ter uma cerveja com uma carbonatação média a média alta. Então, carbonatou, está pronta para consumir, é isso aí. A cerveja vai ficar muito boa, uma cerveja que é bem interessante fazer, quem nunca fez eu recomendo que faça, uma cerveja gostosa. E como eu falei, se quiser brincar, quiser botar um pouquinho mais de lúpulo, sair do estilo, mas trazer talvez um pouco mais de sabor e de aroma de lúpulo, vale também a pegada aí. Fica a dica para vocês, espero que goste dessa sacada, espero que faça o estilo, já sabe se fez o estilo, tem experiência, coloca aqui nos comentários, deixa eu curtir se gostou e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!